que foi anteontem, eu tive um acesso de tosse aqui. O público não acompanhou no Jornal Nacional porque eu tive a tosse durante a exibição de uma reportagem. Mas eu cheguei ao fim de JN praticamente sem voz, de tanto que eu tossi. E aí no caminho para o hotel, cadê a tosse? Acabou. Eu acho que tem a ver um pouco com a secura do ar aqui. Mas enquanto você hidrata aí as suas cordas vocais, a gente está vendo imagens das pessoas ali, como eu disse, em êxtase, né? Agora o grau de excitação aqui é absoluto. E muitos brasileiros, gente, muitos brasileiros. No momento em que nós chegamos aqui a esse posto, é a segunda vez que eu estou aqui hoje, né? Porque eu vim de manhã para a gente acompanhar a fumaça da manhã e agora de novo no período da tarde. E uma quantidade enorme de brasileiros, muitos deles trazendo bandeiras e vindo acenar aqui, numa alegria de poder testemunhar esse momento, que é um momento histórico, não apenas para a igreja, mas é um momento histórico para todo mundo que esteja visitando Roma, isso independentemente da religião que siga, se é que segue alguma, e para a gente também, da imprensa, é uma honra para qualquer jornalista, para todo mundo que atua nessa profissão, registrar em tempo real um fato dessa relevância histórica, né? Bom, né? E é da tradição dos romanos. Isso daqui estava vazio agora há pouco, né? Não tava super cheio. Ele foi enchendo. Na hora que saiu o resultado, começou até uma correria ali. Multidão. Isso daqui até a hora que for anunciado pelo proto-cardeal, protodiácono, isso daqui vai ficar absolutamente inviável de circulação. Até ter a bênção do primeiro Papa, do Papa Orbiador, etc. O que eu ia dizer de tradição, que eu acabei esquecendo, enrolei e não falei, é um jantar, né? Sim, é oferecido. Isso. E o Papa, normalmente, depois, chama todos os cardeais, essa é a tradição, para dividir a ceia. E alguns cardeais, o Paulo VI, ele teve o gesto, que era o cardeal Montini, Giovanni Battista Montini, quando ele foi eleito em 63, ele sentou no refeitório, no mesmo lugar em que ele sentava durante o conclave, para se alimentar com os colegas cardeais. Mas disso não teremos imagem. Obrigado, Gerson Camarote, aqui ao vivo conosco na Praça São Pedro. Habemos Papa, César Tralli. Muito bem, William Bonner, muito obrigado aqui pela presença. Gerson Camarote também, a gente volta com vocês dois logo mais, daqui a pouquinho então, com todas as outras informações necessárias. Vamos juntos então dar uma recapitulada aqui em como está sendo esse dia histórico na cidade de Roma, na Itália e no mundo todo. Você está vendo a festa neste momento de fiéis, devotos, peregrinos, a multidão tomando conta da Praça São Pedro, do caminho que leva até a Basílica de São Pedro, cada vez mais cheia, e era exatamente essa a expectativa a partir do momento que a gente tivesse o anúncio de um novo Papa. Esse anúncio veio exatamente às 1h08 da tarde, hora nossa aqui de Brasília, quando eu entrei num plantão ao vivo aqui na TV Globo, anunciando, portanto, a fumaça branca saindo da chaminé da Capela Sistina. 1h08 da tarde no Brasil, 6h08 da tarde em Roma. Tudo leva a crer, portanto, que a decisão sobre o novo Papa foi tomada na terceira votação desta quinta-feira. Se a gente pegar a votação de ontem e mais 3 de hoje, portanto, a maioria dos cardeais decidiu sobre um novo Papa na quarta votação desde que começou o conclave. Você vê aí toda essa festa impressionante e a gente obviamente vai acompanhar, porque daqui a pouco, né, tem uma previsão de daqui a pouco menos de 1 hora, o novo Papa sair, portanto, ali na fachada da Basílica de São Pedro para se apresentar, para fazer um discurso e também uma oração com todos os fiéis. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio do JH, e vou dando boa tarde para você mais uma vez, os padres Luiz Eduardo Baronto. Padre, bem-vindo, boa tarde, obrigado pelo carinho, pela presença, e também o padre Pedro Ciola de Almeida. Padre, obrigado pela presença. Os dois, eles são sacerdotes da Arquidiocese de São Paulo,
que é comandada por Dom Odilo Scherer, um dos cardeais que participam do conclave. O padre Baronto, ele é pároco da Catedral da Sé, a igreja de Dom Odilo, é escritor, é professor, tem especialização em filosofia, educação, teologia. E o padre Pedro Ciola, que está aqui comigo também, ele é pároco da Nossa Senhora de Fátima, da paróquia em São Paulo. Também é professor, com especialização em teologia e mestrado em filosofia. Portanto, temos aqui no estúdio do JH dois especialistas em cerimônia e rituais da Igreja Católica. Antes só de fazer uma pergunta aos senhores, eu quero trazer aqui, destacar essa imagem ao vivo belíssima da Banda do Vaticano, os músicos, a Guarda Suíça também. Tudo isso estava dentro do ritual programado a partir do momento que os 133 cardeais decidissem em consenso qual seria o novo Papa, assumindo, portanto, o lugar do Papa Francisco. Olha que imagem belíssima que a gente acompanha aí desse desfile bem ali na Praça São Pedro, no meio da multidão. Eles abrem um corredor para a passagem da banda, da Guarda Suíça, e vai, portanto, desfilando ali em direção à Praça São Pedro. Vamos ouvir um pouco da música, da banda, do que está acontecendo por lá. 8 de maio de 2025, um dia histórico no Vaticano, histórico no mundo também, porque o Vaticano, os cardeais que votaram, acabam de eleger um novo Papa. E toda a ansiedade agora, a expectativa é para que a gente saiba exatamente quem é ele. Neste momento eles ainda estão dentro da Capela Sistina. Para que o novo Papa fosse eleito, houve a necessidade de uma maioria aí de 89 votos dos 133 que participaram do conclave. E agora, portanto, todos eles vão dando os parabéns ao novo Papa dentro da Capela Sistina. É um momento ali muito íntimo de todos eles que participaram da votação. E enquanto isso, do lado de fora, é isso que a gente observa, um desfile belíssimo da Guarda Suíça, da Banda do Vaticano, e a multidão chegando com força e cada vez mais ali na Praça São Pedro. Então, logo mais, expectativa total para qual será o anúncio do novo Papa. Quem vai comandar a Igreja Católica saindo ali na sacada, naquelas cortinas vermelhas que tem bem no centro da Basílica de São Pedro. Padre Baronto, pergunto ao senhor que está aqui comigo no estúdio do JH, e mais uma vez agradeço a sua presença. O fato da escolha ter sido feita já no começo dessa tarde de quinta-feira aqui no Brasil, quase meio para fim de tarde em Roma, significa o que para o senhor? Boa tarde, Pralin, boa tarde. Olha, significa que finalmente o discernimento foi feito e esses cardeais escolheram aquele que vai ser o sucessor de São Pedro, aquele que vai estar no lugar agora do Papa Francisco. Penso que foi um caminho natural, não havia muita expectativa na primeira votação, então acho que, pensando nas duas últimas, aconteceu dentro daquilo que era previsto. Padre Pedro, isso significa, de certa forma, que a Igreja demonstrou um esforço grande para mostrar unidade? Porque quanto mais um conclave, uma votação demora, mais vai criando, portanto, ruído em relação a um consenso, em relação a quem será o novo líder. O fato da escolha do novo Papa estar dentro do que aconteceu nos últimos conclaves demonstra que a Igreja, muito embora a gente esteja falando de 133 cardeais de 70 países, demonstra que a Igreja está unida num momento tão importante e especial como esse? Boa tarde, Tralli. É um tema bastante caro para a Igreja Católica, que é a comunhão na diversidade. E na diversidade de
muitos cardeais que expressam países que o Papa Francisco alargou ainda mais, uma presença de número e de quantidade, e traz essa mensagem importante que a Igreja Católica tem a sua diversidade, mas especialmente nos temas mais importantes consegue trazer um norte e algo que é importante para a Igreja e para o mundo. Bom, a gente agora está na expectativa de saber quem será o novo líder da Igreja Católica, qual vai ser a mensagem que ele vai trazer. Peço licença aos padres aqui, daqui a pouco eu volto com os senhores. Vou chamar ao vivo o nosso correspondente Rodrigo Carvalho, que está lá na Praça São Pedro acompanhando tudo. Tomara que o sinal aí ajude, Rodrigo, porque eu sei que deve estar aí uma confusão geral. Bem-vindo e boa tarde, meu amigo. Não para de chegar gente, hein? Trali, abemos euforia aqui no Vaticano. A quantidade de gente que está vindo pelas pontes aqui que levam à Praça de São Pedro é impressionante. As pessoas correndo, padre correndo, freira correndo, querendo chegar lá perto para ver logo mais na sacada o Habemus Papa e o novo Papa ser anunciado. É impressionante a quantidade de gente que logo depois da fumaça branca saiu de suas casas. Olha isso aqui, de seus hotéis, essa romaria aqui, a rua fechada e as pessoas andando, muitas correndo para tentar o melhor lugar possível, né? A essa altura é difícil, porque tem muita gente lá na praça já. E aqui tem uma primeira barreira e lá está a Basílica de São Pedro. A Basílica lá ao fundo, isso aqui, gente, está tomado por uma multidão e as pessoas vão correndo, atravessando aqui o cordão de isolamento. Eu estava na hora da fumaça branca gravando com uma entrevistada nossa para o Jornal Nacional, uma entrevista com ela, e ela, assim, um estado de muita emoção, de euforia, como eu disse, muito feliz de ter vivido isso aqui, uma católica desde a adolescência, que viu de perto esse momento, muito admiradora do Papa Francisco, e está agora na expectativa imensa, lá na frente, a Soraya, querida Soraya, que vai estar no JN, vivendo esse momento lá de perto com o amigo dela, o Thiago. E ela, assim, no estado de êxtase, realmente está vivendo isso de perto aqui. E olha, a romaria aqui, é muita gente que vai chegando perto da Basílica. A polícia libera nesse espaço aqui, a praça está completamente lotada agora, completamente lotada, as pessoas chegam até onde pode. Os telões aqui mostram a transmissão da banda do Vaticano. Está uma tarde gloriosa aqui, gente, tem feito dias lindos em Roma, e hoje praticamente nenhuma nuvem, deve estar na casa dos 20 graus, então assim, é um cenário realmente que essas pessoas estão tendo o privilégio aqui, né, Tralli, de representar 1,4 bilhão de católicos do mundo inteiro. Brasileira? Brasileira? Não? Where are you from? France. Tell me about this special moment. It's crazy. Que é doido. We're waiting for that. Once in a life. Estávamos esperando por isso, é só uma vez na vida, so enjoy it. E lá vai a família francesa, para mais perto possível que vai chegar na Basílica São Pedro. A Igreja Católica vai agora conhecer seu novo Papa, que rumo é esse que essa igreja tão relevante vai tomar, como que vai ser, né? Qual a visão de mundo desse Papa, nacionalidade. É isso que a gente está vendo aqui de perto, a ansiedade das pessoas todas que viveram um dia de muita ansiedade, né? As imagens aqui, você pode imaginar, né? Eram de pessoas roendo as unhas e especulando que Papa é esse que a gente quer, vai ser alguém que vai levar adiante o legado de Francisco, e a maioria das pessoas quer isso, que seja um Papa que siga em frente com as reformas que Francisco vinha propondo. É o que a gente tem vivido aqui, fazendo entrevistas com essas pessoas. Olha a quantidade de gente que continua chegando aqui, nessas imagens marcantes aqui ao vivo do Vaticano, para mim. Muito bem, Rodrigo Carvalho. Rodrigo testemunhando a história, né? A história das religiões, da humanidade, a história moderna, com a escolha do Papa de número 267, em mais de 2.000 anos de Igreja Católica. Um momento maravilhoso, lindo, belíssimo, né? Da multidão, essa energia incrível das pessoas todas chegando ali na Praça São Pedro. E a gente continua acompanhando aqui todo o rito, né, dos desfiles da banda, da Guarda Suíça, enfim, de todo momento especial que o Vaticano montou, organizou neste cronograma para o anúncio do novo Papa. Tudo isso faz parte desse ritual
antes do novo Papa se apresentar na sacada ali da Basílica de São Pedro. Neste momento, o novo Papa está recebendo ali os cardeais que votaram e também não votaram nele, sendo cumprimentado dentro da Capela Sistina, para que depois então ele venha para o lado de fora ali da Basílica de São Pedro e possa ser apresentado aos fiéis, não só que estão presentes ali no Vaticano, em Roma, mas também do mundo inteiro. É uma celebração extremamente importante porque é o ritual do conclave. Cada cardeal agora lá dentro vai se aproximando, se apresentando, cumprimentando o novo Papa. É um ato de ação de graças que é feito dentro da Capela Sistina e na sequência o novo pontífice segue para a sacristia, que é a chamada Sala das Lágrimas, onde ele vai então experimentar, olha que interessante, a roupa de novo Papa, a vestimenta dele. Tem 3 prontas já, tamanho pequeno, médio e grande, e aí são feitos uns últimos ajustes para que ele possa, portanto, aparecer à multidão e ser apresentado aos fiéis. Você acompanha mais uma vez aqui imagens ao vivo com toda a banda do Vaticano e também a Guarda Suíça. Vamos ouvir mais um pouquinho. Portanto, a apresentação da banda do Vaticano com a Guarda Suíça bem em frente à Basílica de São Pedro, onde o novo Papa vai aparecer, será anunciado e você vê o sorriso, a alegria, a festa dos fiéis com este anúncio, né? Portanto, essa decisão da maioria dos cardeais sobre a escolha de um novo Papa. Você que está chegando agora aqui com a gente, 1h41, hora de Brasília, nós não tivemos o Globo Esporte exatamente por conta dessa transmissão ao vivo, direto do Vaticano, e já estamos juntos aqui dentro do Jornal Hoje com essa informação histórica, neste dia histórico para o mundo, 8 de maio de 2025, em que o conclave no Vaticano, na Capela Sistina, define um novo líder da Igreja Católica. Uma tarde de quinta-feira belíssima em Roma, um fim de tarde por lá, aqui 1h41, lá 6h42 agora, e a gente na expectativa, de olho ali na sacada, portanto, da Basílica de São Pedro, onde o novo Papa vai aparecer. Neste momento, eu repito, ele ainda está dentro ali da Capela Sistina, se dirigindo para a Basílica de São Pedro, para depois então ser apresentado. Quem vai apresentá-lo é o Dominique Mamberti, o cardeal decano, ele que vai, portanto, ali fazer com que haja essa cerimônia toda de apresentação. É o primeiro da ordem dos diáconos, é o cardeal, portanto, Dominique Mamberti, que vai apresentar o novo Papa. Vamos voltar ao vivo, direto para a Praça São Pedro, com o nosso querido William Bonner e também o nosso querido Gerson Camarote. Mais uma vez, bem-vindos e um bom fim de tarde para vocês aí. César, como disse o Rodrigo Carvalho ainda há pouco, a afluência de público é impressionante, incessante, são milhares de pessoas entrando aqui na Praça São Pedro para testemunhar a história, como você muito bem disse ainda há pouco. Eu vou provocar aqui o Camarote sobre uma das, já que ele é especialista, para atiçar um pouco a curiosidade das pessoas. Cabe ao Papa eleito escolher um nome. E eu imagino que você tem aí uma lista daqueles nomes mais prováveis para serem assumidos neste momento na história da Igreja e no momento que estamos vivendo. Se fala muito em 3 nomes aqui, quando eu converso com cardeais, prelados, Tralho, boa tarde para você, Bonner. 3 nomes, a gente fala bastante aqui. Se for um cardeal de perfil mais progressista, o eleito Papa,
Um nome que poderia ser muito forte seria o do João 24, que foi o Papa João 23 que fez a reforma, iniciou a reforma com o Concílio Vaticano II, que foi uma revolução na igreja. A missa passou a ser na língua materna das pessoas e não mais em latim. Nesse perfil, digamos, progressista, se encaixaria Zuppi, por exemplo? Cardeal Mateu Maria Zuppi, Sim. se for esse perfil. Fala-se muito também no nome Paulo VII. Por quê? Perfil moderado. Perfil moderado. O Paulo VI foi um Papa que herdou o Concílio Vaticano II, João 23, e dava uma divisão muito grande na igreja naquele momento, que havia muita reação dos tradicionalistas, e o Papa Paulo VI, que é o cardeal Contini, pacificador, ele digamos assim. concluiu o concílio, mas ao mesmo tempo amenizando disputas que existiam na igreja naquele momento. Um outro nome que se fala, Bento 17. Se fala também. Aí teria que ser um cardeal de perfil conservador. Que nas apostas, poucas chances. poucas chances. O que a gente ouve, o que a gente lê sobre isso, é que o momento não pediria um retrocesso, digamos assim, em termos de alguns avanços lentos que foram tidos na igreja na gestão de Francisco, e que se viesse então um sucessor de perfil mais conservador, isso talvez pudesse ser ruim para a igreja neste momento da história, porque a história vai pelos pêndulos, né? É pelo movimento pendular, às vezes vai mais para um lado, às vezes para o outro, então talvez não fosse, mas isso não está descartado, ninguém sabe, pode vir aí um Papa de perfil mais conservador. Você fala uma coisa fundamental, Boni. Por quê? Quando a gente cobriu o conclave aqui em 2013, o ambiente era de mudança aqui na Santa Sé. Os cardeais que chegavam de todo mundo, eles chegavam assustados com os escândalos, com as crises que estavam acontecendo aqui no Vaticano, aqui na Cúria Romana. Escândalos de abusos sexuais, escândalos no Banco do Vaticano, tinha até o caso de vazamento de documentos secretos por um mordomo do Papa Bento XVI. Então eles chegaram assustados, eles chegaram para mudar. Agora, a palavra que se coloca e que se colocou durante as congregações gerais foi de continuidade, mas também de conciliação. Mas se for em continuidade, de novo, vai voltando a nomes, poderia ser Francisco II também. Sim. Isso não está descartado. Se o novo Papa for extremamente ligado a Papa Francisco e quiser fazer uma homenagem ao Papa Francisco, Parolin, por exemplo, poderia adotar. Eu acho que se fosse um Parolin, vamos aguardar, ele pode surpreender também, que Francisco surpreendeu. Ele colocou um nome que estava fora de todas as lógicas e possibilidades. Ele ganhou aqui essa multidão que estava aguardando e que levou um susto quando se falou Jorge Mário Bergoglio, na época o cardeal protodiácono era Turan, também um francês. E naquele momento ele ganhou a multidão quando foi anunciado o nome de Francisco, porque Francisco é o patrono, além de ser São Francisco de Assis, São Francisco de Assis é o patrono da Itália. E aqui tem muito peregrino, mas aqui está cheio já de romano, viu? Sim. Então, assim, todo mundo está chegando, a multidão estava esperando que seria no escrutínio o último do dia. Quarto do dia, no quinto total. E por isso que todo mundo está aqui. E esse tempo que eles se preparam lá, a multidão também se prepara aqui. E a nós multidão aqui também está também. chegando. Agora então, você abordou um tema que nós ainda não tocamos aqui, que é a origem, a nacionalidade, digamos assim, do Papa eleito. Por quê? Eu vi muito comentário sobre uma expectativa que haveria muito dos cardeais italianos de, neste momento, trazer de volta aqui para casa um Papa. Porque nós tivemos um Papa argentino, como o Francisco disse, quase do fim do mundo. Nós tivemos um alemão,
Isso. Tivemos um polonês. E então seria, Paulo VI era italiano. Seria um momento de trazer de volta, se não para a Itália, ao menos para a Europa Latina, um Papa. Neste caso, quem seria de novo o principal? Parolin. São 3 os italianos muito cotados. O Pizzaballa. Pizzaballa, que atua no Oriente Médio, em Que é o Jerusalém. patriarca latino de Jerusalém, mas ele é muito jovem, 60 anos, mas é preciso aguardar. Eu percebi, quando eu entrei no Vaticano esses dias, lá dentro dos muros do Vaticano, muito bem-querer pelo Pizzaballa. Essa questão que você mencionou de ele ser muito jovem, talvez nem Para todos os padrões da Santa Sé. É porque há um desejo de que o eleito não tenha pela frente um pontificado muito longo. Verdade. Porque isso meio que acorrenta a própria igreja a uma linha só durante muito tempo. Então um papa de quantos anos? 60 anos? 60 anos ele pode ter um pontificado de 25 um anos. papa mais novo do que eu. Pois é, mas é um pontificado Eu tô longo. ficando velhinho já. Que é isso? Tô. Eu falei que é um papa jovem, você tá jovem. Imagina que situação, um papa mais novo do que eu. Tá vendo? Pois é. Mas então, aí seria um papa de 60 anos com uma perspectiva de um pontificado realmente bem longo, de 2 décadas talvez. Isso é incomum. O único papa longevo dessa magnitude, desse último século, e contando com o início desse século, foi o Papa Wojtyła, Karol Wojtyła, Papa João Paulo II. Mas ele foi eleito numa circunstância extremamente única. Ele foi eleito com 58 anos. Mas naquela ocasião, o cardeal Albino Luciani, que tinha sido eleito Papa, escolheu o nome João Paulo I, e aí vamos voltar aos nomes, uma homenagem ao Papa Paulo VI e ao Papa João XXIII, ou seja, dois era fazer uma antecessores. mescla dos dois. Um reformista e um conciliador. E o cardeal Luciani, quando ele chega aqui dessa sacada, como Papa, ele faz uma fala que conquistou a multidão de imediato. Ele fala, olha, não tem uma inteligência do Paulo VI, não tem uma bondade do João XXIII, e é assim que eu me apresento. E com essa humildade ele tinha conquistado imediatamente o Papa Luciani, o Papa João Paulo I, a multidão. Sendo que 33 dias depois ele vem a falecer. E aquilo causou um trauma enorme, para a igreja, aquilo causou uma apreensão muito grande. Então eles vieram buscar um cardeal muito jovem, e com muita saúde, alpinista. Eu ia dizer desportista, esquiador inclusive também. César Tralli, daqui a pouco vamos saber quem é o novo Papa, César Tralli. Tá aí que de certa forma participaram das congregações gerais, que participaram da administração do Vaticano durante o pontificado do Papa Francisco, e que estão todos ali aguardando o anúncio do novo Papa. Quem participou da votação, os 133, são cardeais com menos de 80 anos de idade. Está aí a bandeira brasileira, muitos brasileiros, desde a morte do Papa Francisco, quando eu estive lá, muitos e muitos brasileiros, até porque este é o ano do jubileu da Igreja Católica, 2025. Então, muitos peregrinos e fiéis do Brasil foram a Roma para participar das festividades. E aí acabaram se surpreendendo com a morte, o falecimento do Papa Francisco, e agora, portanto, com esse momento histórico da escolha de um novo Papa. Tem brasileiro para tudo que é canto no Vaticano, na Praça São Pedro. Vamos conversar ao vivo com o repórter Murilo Salviano? Será que eu já consigo chamá-lo? Murilo, bem-vindo, boa tarde, obrigado pela sua presença. Conta pra gente onde é que você está, por favor. César Tralli, boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu estou em uma das vias que dá acesso ao Vaticano. Olha a quantidade de gente chegando. Tem gente vindo de patinete, tem gente correndo, tem gente andando apressado. Todo mundo quer ver o novo Papa, todo mundo quer saber quem é o novo líder da Igreja Católica. E é claro, tem muito brasileiro mesmo. Encontrei uma paraibana aqui, puxei ela, Poliana.
Você veio para cá para ver o Papa Francisco. Isso, eu vim para ver o Papa Francisco e fui pego de surpresa, como todos, né, do falecimento. E aqui, agora estou no conclave, muito feliz de participar nesse momento tão histórico. O que você está sentindo, né? Você tá vendo essas ruas movimentadas, todo mundo correndo, você junto com essa multidão correndo para chegar na Basílica de São Pedro. O que você sente? Muita emoção, e acredito que o Espírito Santo iluminou para que essa escolha fosse tão rápida e que a Igreja Católica seja fortalecida mais ainda. Isso aí, Poliana, obrigado. Pode correr lá para a Basílica de São Pedro. E encontrei também a Michele, que é mineira. Michele, a Michele não é católica, Michele, você é evangélica, mas decidiu... Mas estamos vivendo uma história. Eu nunca imaginei que ele está aqui morando em Roma e participando do conclave. O que você está sentindo? Como é que é viver um momento histórico? Então, né, assim, Roma, aquela loucura, todo mundo correndo, helicóptero. Eu falei assim, gente, eu tenho que ir lá ver, eu tenho que viver, eu moro aqui, não tem como não participar. É isso, obrigado, Michele. Tchau, César, eu sou sua fã. Aí, César Tralles, suas fãs aqui, todo mundo correndo para chegar perto da Basílica de São Pedro. A gente teve que se afastar um pouquinho para conseguir sinal. E é interessante que hoje, mais cedo, quem estava viajando em Pompeia era o cardeal Giovanni Battista Re, que é o decano do Colégio de Cardeais, o mais velho, e ele disse que apostava também, ele acreditava que hoje sairia essa fumaça branca. Ele falou sobre a necessidade de reavivamento da fé e disse que um dos desafios do novo Papa é justamente fazer essa conexão pela fé no momento em que o mundo vive progressos tecnológicos tão rapidamente. Então, o cardeal Giovanni Battista Re acreditava que hoje sairia essa fumaça branca e saiu. Estamos aqui nas ruas do Vaticano vivendo esse momento histórico. Estou acompanhado do repórter cinematográfico Ross Salinas. Valeu, Murilo, muito obrigado. E a gente ao vivo aqui com vários ângulos, muitas imagens desse momento todo especial na Praça São Pedro. É gente do mundo todo. A fraternidade com a Fratelli Tutti, o diálogo que ele promoveu com o Islã, com as demais religiões, o tratado que ele escreveu em Abu Dhabi sobre a fraternidade. Com certeza o novo Papa, com o seu carisma pessoal, seguirá esse caminho. Esse é um caminho sem volta, Padre Baronto, uma igreja que vai dialogando cada vez mais com outras religiões. Papa Francisco viajou para lugares que nenhum outro Papa tinha viajado antes e que vai construindo esse diálogo cada vez maior. Aliás, a igreja, recentemente, né, ainda durante os preparativos para o conclave, na sua congregação geral, na última, deixou muito claro que a Igreja Católica tem uma posição muito firme em relação ao fim das guerras e à busca de uma paz mais duradoura no mundo. O senhor acredita que de fato isso vai ser levado adiante com vigor a partir de agora, seja qual for o Papa eleito? Eu não tenho dúvida disso. A gente tem que entender que a Igreja ela mantém uma relação em que a sua principal missão é traduzir o Evangelho para a realidade de hoje. E a realidade de hoje é essa, que grita, que espera palavras, por exemplo, a respeito das guerras, a respeito da pobreza, a respeito da fome, a respeito do diálogo interreligioso. Então não tem como, a gente não pode esperar um Papa diferente nesse sentido. Carregará seu carisma, sua personalidade, seu jeito de ser, mas não tenho dúvida de que a agenda da Igreja continua sendo aquela proposta pelo Papa Francisco. Claro, levando em conta que o Papa Francisco, quando nomeado, ele tinha uma missão dada pelos cardeais, que era reformar a Igreja internamente. E ele deu passos muito importantes em relação a isso. 2 horas mais 3 minutos, hora de Brasília. Já tem quase 1 hora que saiu fumaça branca da chaminé da Capela Sistina. Portanto, estamos aí nos momentos finais para a aparição do novo Papa, o novo líder da Igreja Católica. Uma multidão toma conta da Praça São Pedro e todos os olhares agora voltados para a sacada, onde tem aquela cortina vermelha que foi toda colocada ali, ó, exatamente para que o novo Papa se apresente ao público, à multidão, aos fiéis, faça o seu primeiro discurso, o seu primeiro pronunciamento, depois faça uma oração também e você vai acompanhar tudo ao vivo aqui no Jornal Hoje. Lembrando então que nós não sabemos ainda quem é o novo pontífice. Pelo
Pelo menos 89 cardeais que participaram do conclave escolheram um nome. 2/3, um consenso. A igreja tem, portanto, um novo líder, um novo papa. Mas o nome ainda não foi divulgado, faz parte de todo o ritual da Igreja Católica. É um momento final agora em que ele está provando vestimentas para então ser anunciado ali na sacada da Basílica de São Pedro. 12 horas de Brasília, o novo Papa saindo na sacada. Vamos ouvir. É o cardeal Mamberti esse. Annuncio vobis gaudium manium. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem 14º. Padre Baronto e Padre Pedro. Por favor, ajudem a gente aqui a entender qual é o nome do novo Papa. Exatamente surpreendente, não temos nem noção de quem possa ser, ao menos não era entre os papabili. Então, chegou aqui a informação que é americano. É um Papa americano. Precisamos ter mais informações. Robert Francis Prevost. É essa informação que nós estamos recebendo, que portanto é o americano, cardeal americano Robert Francis Prevost. Ele adota o nome da linha franciscana. E ele era um dos papáveis. Gerson Camarote, eu me lembro bem que falou muito no nome dele. Vamos agora direto de volta para Praça São Pedro com William Bonner. Bonner, por favor. Não, César, o camarote aqui tem a ficha completa deste cardeal. Robert Francis Prevost, a gente estava falando dele, cardeal americano. Vários cardeais já apontavam ele, crescendo nesses últimos dias, como um cardeal americano, mas latino-americano também, porque ele foi bispo na diocese do interior do Peru. Ele foi chamado pelo Papa Francisco recentemente para ocupar o dicastério, o prefeito de Castério, para os bispos, que é um dicastério extremamente importante. A informação que a gente tinha e temos aqui na Globo News e também na Globo é que o Prevost, um cardeal, que é um kingmaker importante, cardeal Maradiaga de Honduras, estava fazendo campanha para ele. Os cardeais latino-americanos estavam se unindo em nome do cardeal Prevost. Você falou Kingmaker é um influente. Foi bem o influente. mesmo que fez e ajudou a fazer o nome de Bergoglio. Aham. Então, o Prevost, ele tem uma atuação muito forte, muito na linha do Papa Francisco. Cardeal Prevost, ele ficou muito tempo no interior do Peru, e ali ele tem também a chamada atuação pastoral, Bonner, que é muito forte e que era o que os cardeais estavam pedindo e muito durante as congregações gerais. E era um ponto fraco de Parolin, no caso. Sim, porque como diplomata, Parolin nunca tinha passado por uma diocese e vai ser um papa de continuidade. O grande desafio
desafio agora do Papa Prevost vai ser justamente fazer essa conciliação interna. Importante dizer, ele é americano, mas o Papa Francisco fez uma grande mudança no Colégio dos Cardeais nos Estados Unidos. Ele foi colocando novos cardeais novos cardeais americanos para fazer uma mudança, porque era um grupo muito conservador. Ainda tem cardeais conservadores como Timothy Dolan nos Estados Unidos e Nova York, como o cardeal Burke também, que hoje não ocupa nenhuma função, mas ele acabou mudando várias dioceses e criando cardeais, como por exemplo o cardeal Gregory em Washington. Então, o que a gente está vendo é que essa articulação do cardeal Maradiaga, que ele já é emérito, ele já não vota mais no cardeal hondurinho que você se referiu, ele de fato fez a diferença. E temos o nome do Papa escolhido, que aqui no som da praça ficou difícil, é Leão XIV. Então, é a continuação do Leão XIII, né? Papa Leão foi um Papa muito importante, de uma visão também social da Igreja. Então, é uma linha que vai ser intensificada, essa linha social, e uma linha de continuidade. Continuidade porque Bonner e Tralli, a continuidade, Bonner, principalmente de uma igreja mais inclusiva, de uma igreja que tem a capacidade de julgar menos as pessoas e acolher mais as pessoas. Então essa é uma sinalização, e com uma questão social muito forte dos imigrantes, que isso daí foi muito colocado nas congregações gerais. Também um Papa que vai ter que dar continuidade ao que o Papa Francisco estava fazendo em relação à questão de tentar pacificar guerras. Esses cardeais, ainda nas congregações gerais, no último dia, foi feita uma manifestação pedindo um cessar-fogo imediato e definitivo, por exemplo, de conflitos em Gaza, da guerra na Ucrânia e em várias regiões do mundo. A Igreja Católica acaba de eleger um novo Papa, Leão XIV, um Papa norte-americano, Prevost, Robert Prevost. Robert Prevost. E de fato era um nome que havia sido citado como um nome que tinha crescido agora, perto do momento da eleição. O nome dele cresceu, tinha crescido muito. Era considerado, inclusive, um nome que poderia desafiar o Pietro Parolin. E está acontecendo algo muito semelhante ao que aconteceu. Agora, não deixa de ser uma surpresa o fato de ter sido escolhido o primeiro Papa americano da história. Com 69 anos de idade. Ou seja, é uma idade intermediária, nem muito jovem e nem muito idoso. Olha aí o cardeal Prevost, ainda sem a imagem dele ainda ao vivo não, ainda basílica. não. São ainda imagens dele como cardeal, exato. Bispo. Isso porque aqui na Praça São Pedro a expectativa é enorme para o surgimento do Papa, para a bênção que ele vai conceder aqui, de lá da sacada, de lá da varanda da Basílica. Só para concluir, o cargo de prefeito de Castelo dos Bispos é considerado o segundo cargo mais importante do Vaticano depois da Secretaria de Estado. Por quê? Porque as nomeações e todas as questões relacionadas a bispos passam por esse de Castelo, que antes se chamava prefeitura. Então, também é um cargo que dá muita visibilidade e conhecimento dos demais cardeais em relação a ele. E veja que interessante, um Papa americano, mais uma vez, um Papa que não sai da Itália e não sai dos países latinos daqui. César Tralli, estamos na expectativa do surgimento de Leão XIV para a bênção. Muito bem, William Bonner. A gente viu agora há pouco, então, na sacada da Basílica de São Pedro, um pouco depois aí de 1 hora
do momento em que saiu fumaça branca na chaminé da Capela Sistina, o anúncio feito pelo cardeal Dominique Mambert, ele que é o cardeal protodiácono, o primeiro da ordem dos diáconos. Ele foi lá na varanda, anunciou, portanto, Habemus Papam, e o Papa é, como você viu há pouco, o americano Robert Francis Prevost. Ele que tem 69 anos, é nascido em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos, muito próximo do Papa Francisco, passou boa parte da sua carreira pastoral longe de casa, no Peru, um país de maioria católica também, e ganhou projeção internacional. Agora, portanto, a gente vê já o momento final em que tudo leva a crer que nós vamos ver pela primeira vez o novo Papa. Aí sim, ele acaba de chegar à sacada, cumprimentando os fiéis, a multidão, com a vestimenta toda especial, confeccionada ali para esse momento, e o mundo de olho na Basílica de São Pedro. Essa é a visão que ele tem da multidão, cortina fechada, e agora então vamos ouvi-lo. Ele vai fazer aí um comunicado, um agradecimento aos fiéis pela sua eleição. Cardeal Robert Francis Prevost, dos Estados Unidos, o primeiro Papa norte-americano. Olha a euforia da multidão. Eu quero ver. Quando falar. La pace sia con tutti voi. A paz esteja com todos vocês. Fratelli, sorelle carissimi. Irmãos e irmãs Questo è il caríssimos. primo saluto del Cristo risorto. Essa é a primeira saudação do Cristo ressuscitado, o bom pastor que deu a vida pelo rebanho de Deus. Anch'io vorrei che questo E saluto eu também gostaria que essa saudação de paz entrasse no coração de vocês, alcançasse a família de vocês e todas as pessoas, onde quer que elas estejam, todos os povos, toda a terra, que a paz esteja com vocês.
Essa é a paz de Cristo ressuscitado, uma paz desarmada e uma paz desarmante, humilde e perseverante, que provém de Deus, Deus que nos ama a todos, incondicionalmente. Guardamos ainda nos nossos ouvidos aquela voz fraca, mas sempre corajosa do Papa Francisco, que abençoava Roma. O Papa que abençoava Roma e dava sua bênção para todo mundo naquela manhã do dia da Páscoa. Permittam-me dar prosseguimento àquela mesma bênção. Deus nos ama, Deus ama todos vocês. O mal não irá prevalecer. Estamos todos nas mãos de Deus. Portanto, sem medo, juntos, de mãos dadas com Deus e uns com os outros, prossigamos. Somos discípulos de Cristo. Cristo nos precede. O mundo precisa da sua luz. A humanidade precisa dele como a ponte para ser alcançada por Deus e por seu amor. Nos ajudem também uns aos outros. Nos ajudem a construir pontes com diálogo, com encontro, todos juntos, num único povo, sempre em paz. Obrigado, Papa Francisco. Francisco, esse Quero agradecer também todos os irmãos cardeais que me escolheram como sucessor de Pedro para caminhar junto com vocês enquanto Igreja Unida, sempre em busca da paz, da justiça e sempre tentando trabalhar como homens e mulheres fiéis a Jesus Cristo, sem medo, para proclamar o Evangelho, para ser missionários. Sou filho de Santo Agostinho. Sou agostiniano. Que ha detto con voi sono cristiano e per voi sou cristão e por vocês bispo. E nesse sentido, como ele disse, podemos caminhar juntos em direção àquela pátria para a qual Deus nos preparou. Alla Chiesa di Roma, un saluto speciale. Para a Igreja de Roma, uma saudação especial. Precisamos tentar juntos ser uma igreja missionária, uma igreja que constrói pontes e diálogo, sempre aberta a receber, como nesta praça, com os braços abertos, todos aqueles que precisam da nossa caridade, nossa presença, o diálogo e o amor. Se me permitem também fazer uma saudação, dizer algumas palavras agora em espanhol, em especial a minha querida diocese de Chiclayo, no Peru, onde um povo fiel acompanhou o seu bispo, compartilhando sua fé, e deu tanto
para continuar sendo uma igreja fiel a Jesus Cristo. A todos vocês, irmãos e irmãs de Roma, da Itália, de todo o mundo, queremos ser uma igreja sinodal, uma igreja que avança, uma igreja que busca sempre a paz, busca sempre a caridade, busca sempre estar próxima, principalmente daqueles que sofrem. Hoje, il giorno della supplica alla Madonna di o dia da súplica para a Madonna de Pompeia, nossa Mãe Maria quer sempre caminhar conosco, estar próxima e nos ajudar com sua intercessão e o seu amor. Gostaria de rezar junto com vocês. Vamos rezar juntos por essa nova missão, toda a igreja e a paz no mundo. Pedindo graça a Maria, nossa Mãe. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. A tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle altre tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria concede a indulgência plenária na forma estabelecida pela Igreja. Rezamos a Deus Onipotente para que conserve o Papa na direção da Igreja e conceda paz e unidade à Igreja em todo o mundo. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus, ipsi intercedat pro nobis ad Dominum. Diante do Senhor. Amém. Amém. Precimus et meritis Beate Maria, Pelas orações e méritos da bem-aventurada Maria sempre, Virgem de São Miguel, Arcanjo, de São João Batista, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e de todos os santos, que Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia de você e perdoe os seus pecados, e que Jesus Cristo o leve à vida eterna. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso e misericordioso lhe conceda a indulgência, a absolvição e a remissão de todos os seus pecados, um período de verdadeira e frutífera penitência, uma boa obra de disposição de coração, a correção de vida, a graça e o conforto do Espírito Santo e a perseverança final nas boas obras. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.
2 horas e 40 minutos, hora de Brasília, 5 horas na frente, lá em Roma, 7h40, ainda faz sol no Vaticano. Você vê aí os momentos finais da apresentação da Banda do Vaticano com a Guarda Suíça, e você acaba de acompanhar ao vivo conosco aqui na Globo a posse, o anúncio, o discurso do novo Papa, o cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, que adotou o nome de Papa Leão XIV. Ele que fez um discurso lembrando muito do legado do Papa Francisco. Ele que falou muito também da necessidade da igreja continuar construindo pontes, estar cada vez mais próxima também dos fiéis. E na sequência ele fez a bênção em latim Urbi e Orbi, da cidade para o mundo. A partir do fim dessa bênção começa, portanto, o pontificado de Leão XIV. Neste dia histórico para a Igreja Católica e para o mundo, 8 de maio de 2025. Ilse Scampari, nossa correspondente na Itália, com outros detalhes importantes aqui para a gente. Ilse, por favor, você que é uma conhecedora em profundidade da Igreja Católica, primeiro, você ficou surpresa com a escolha do Prevost? E o que esperar do pontificado dele a partir de agora? Bem-vinda, uma alegria ter você aqui, Ilse. Obrigada, Trali. Boa tarde a todos aí no Brasil. Fiquei muito surpresa. Embora ele já fosse favorito, ele pertencia a uma segunda linha de candidatos, né? Eu acho que a palavra principal que ele falou nesse discurso dele foi sinodal. Ele disse isso, então quer dizer que ele vai realmente continuar o governo de Francisco. Fez uma mensagem longa para a posse, uma mensagem religiosa e de agradecimento, diferente dos outros papas que falaram mais diretamente aos fiéis. Mas depois o Papa eleito também se dirigiu aos romanos e com certeza ganhou a simpatia deles e de toda a cidade. Para quem dizia que ele não falava bem italiano, Trali, não é verdade. Ele se apresentou, se expressou muito bem, num italiano muito bom. Foi uma surpresa grande, até porque esses favoritos da segunda linha nem sempre conseguem ultrapassar a linha nessa segunda linha. O que a gente precisa entender agora é porque um americano, pela primeira vez na história, né? Embora esse seja menos americano entre os americanos. Tinha havido divergências entre o governo anterior de Francisco e o governo americano, então por isso que não se esperava tanto um Papa americano, mas quem sabe ele possa ajudar a diminuir essa distância entre o pensamento da Santa Sé, do próprio governo italiano e do governo americano. Acho que ele pode ser um grande instrumento para isso também. Eu acho que ele vai fazer um grande pontificado, porque propõe a continuidade do Francisco, é muito aberto, inclusive, em relação às comunidades gays, e tudo aquilo que foi motivo de reforma para o Francisco, com tanto sacrifício e com tantas críticas e até condenações. Ilse, porque é interessante, Ilse, porque a gente percebe muitas coisas em comum, né, do Papa Leão XIV com o Papa Francisco. Por exemplo, durante o discurso, ele fala muito e agradece muito ao Peru, porque ele se tornou bispo em 2015, tem 10 anos no Peru. Boa parte da carreira religiosa dele foi, portanto, no Peru. Então, ele se identifica muito também, de certa forma, com um bispo latino-americano, um bispo como era Jorge Bergoglio, o Papa Francisco. Agora, Ilse, por que Leão XIV? O que isso significa? Opa, isso aí. Olha, eu acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho para entender. Vamos ver o que ele vai propor, né? Agora, ele não, um desejo do Papa Francisco ele não satisfez, porque o Papa Francisco, por 2 vezes, se referiu ao sucessor dele como João 24. Ele preferiu o Leão XIV. Vamos ver o que isso vai significar. Muito
bem, Enzo Scamparini, muito obrigado pela sua presença aqui, a gente volta a se falar, agradeço muito, eu sei que você ainda tem um longo dia de trabalho aí na Itália, parabéns por todo o seu trabalho e muito obrigado aqui. Eu vou voltar a conversar ao vivo aqui com os nossos padres, mas antes, padre, eu quero, por favor, pedir a licença aos senhores, o padre Luiz Eduardo Baron, do padre Pedro Ciola de Almeida, peço licença aos senhores aqui, porque a gente vai agora acompanhar juntos uma reportagem sobre o novo Papa. Quem é, portanto, o novo Papa, e logo mais, então, a gente dá uma repercutida nesse perfil e projetar o que vai ser a Igreja Católica a partir de agora. Vamos juntos aqui acompanhar. Um Papa mais jovem, de voz firme, mais tranquila. Nascido nos Estados Unidos, mas com trajetória pastoral na América Latina. Um perfil discreto, não gostava muito de dar entrevistas e que deve dar continuidade à abertura iniciada pelo Papa Francisco. Robert Francis Prevost nasceu em Chicago em setembro de 1955. É o primeiro Papa norte-americano na história da Igreja e o primeiro de um país com maioria protestante. Mas foi no Peru, de maioria católica, que ele se projetou para os mais altos cargos do Vaticano e ocupava, ao ser eleito, o cargo de presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina e o prefeito de dicastério para os bispos, o órgão que supervisiona a nomeação dos bispos e de outros postos-chave da Cúria Romana. O novo Papa entrou na vida religiosa aos 22 anos. Se formou em teologia na União Teológica Católica de Chicago e, quando tinha 27 anos, foi enviado a Roma para estudar lei canônica, a lei da Igreja, na Universidade de São Tomás de Aquino, em Roma. Foi ordenado padre em 1982. 2 anos depois, Prevost foi enviado pela primeira vez ao Peru, a uma missão em Piura. Voltou ao país sul-americano em 1988, a uma missão em Trujillo, onde ficou por 10 anos, inclusive durante o governo autoritário de Alberto Fujimori, a quem já cobrou desculpas pelas injustiças cometidas no período. Em novembro de 2014, o Papa Francisco nomeou Prevost para o cargo de administrador da Diocese Peruana em Chiclayo e foi ordenado bispo, cargo que ocupou por 9 anos. Nesse período, passou pela maior crise de seu sacerdócio. 3 mulheres foram a público em 2023 acusar Prevost de acobertar 2 padres envolvidos em abuso contra elas. A Diocese Peruana nega a acusação e destacou que foi o próprio Prevost que levou as denúncias para o Vaticano investigar e manter os padres afastados até a conclusão do caso, que ainda não terminou. Enquanto comandou a Diocese de Chiclayo, Prevost acumulou outros cargos altos na Igreja. Cada vez mais próximo do Papa Francisco, Prevost recebeu em janeiro de 2023 a nomeação para prefeito do Dicastério dos Bispos e presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina. Esse é um cargo que o colocou em contato com a mais alta hierarquia da Igreja na região do mundo com o maior número de católicos e onde a Igreja Católica Romana vê a ascensão das denominações protestantes. Também em 2023, em novembro, o Papa Francisco nomeou cardeal, função que ocupou por menos de 2 anos antes de se tornar Papa, algo incomum na Igreja moderna. Foi quando Francisco, vendo que o fim de seu papado se aproximava, procurou novos cardeais fora das regiões onde o catolicismo era tradição. Durante a internação do Papa Francisco, o então cardeal Prevost comandou a oração de um rosário no Vaticano pela saúde do pontífice. Prevost é visto como um reformista e profundo conhecedor da teologia. Era considerado jovem para o papado. No ano passado, o ainda cardeal Prevost deu uma pista de que seguirá, agora Papa, o caminho de Francisco. Ele disse: um bispo não deve ser um pequeno príncipe em seu reino, mas sim é chamado autenticamente para ser modesto, próximo ao povo que serve, para caminhar com ele, para sofrer com ele e para procurar formas para viver a mensagem do Evangelho no meio do povo. Live the gospel message in the midst of people. 10 para as 3 da tarde, hora de Brasília, desde a 1h. Você está aqui conosco, acompanhando ao vivo esse momento histórico da Igreja Católica, 1,4 bilhão de fiéis, a eleição, a escolha de um novo Papa.
Leão XIV acaba de assumir o pontificado e a multidão continua lá tomando conta da Praça São Pedro. Vamos para lá então, vamos direto com William Bonner e Gerson Camarote. Mais uma vez, bem-vindos. Obrigado, César. Praça de São Pedro que se esvazia rapidamente, como aliás o Gerson Camarote tinha dito que ocorreria. Ele disse, quando terminar você vai ver que tão rapidamente quanto as pessoas chegaram, elas irão embora. O Camarote tem uma explicação, tem um entendimento da escolha do nome papal por Leão XIV. Ele vai compartilhar com a gente agora. Bonner, Trali, é importante esse nome, porque esse nome é de um dos papas, é a sucessor de um dos papas mais importantes da história da Igreja, o Papa Leão XIII, do final do século XIX. E foi no final do século XIX que tem, talvez, a encíclica mais importante da Igreja Católica, que traz a doutrina social da Igreja. Já é uma encíclica que pega todo o processo da Revolução Industrial e aí faz um movimento muito forte de acolhimento aos operários. Ela rejeita ideologias, tanto a ideologia comunista em voga naquela época, como a ideologia capitalista em voga naquela época, mas traz para a Igreja principalmente o compromisso social com a classe, uma opção pelos pobres. Pelos desfavorecidos. Nesse sentido, tem então a continuidade do Papa Francisco. Então, muito interessante o cardeal Prevost e agora Papa Leão XIV está adotando esse nome, porque é um nome que estava fora do radar e agora ele ressurge com uma força que ele é sempre. O Concílio Vaticano II e vários bispos, eu diria, mais da linha progressista, sempre voltaram à doutrina social da Igreja do Papa Leão XIII. Agora, outra coisa que chama a atenção é o seguinte, Francisco foi o argentino, foi o primeiro Papa latino-americano. Agora temos o primeiro Papa americano, ou norte-americano, como queira, que, porém, atuou fortemente, inclusive com uma homenagem feita em sua bênção aqui, atuou no Peru. Aqui ele disse algumas palavras em espanhol e carinhosamente se dirigiu às pessoas que com ele estiveram no Peru. Você tem informações sobre essa passagem do agora Papa Prevost pelo Peru? Sim, foi um momento muito importante do pontificado do Papa Francisco, porque a Igreja do Peru, até 2013, 2014, ainda com o Papa Francisco, era uma igreja muito influenciada pelo Opus Dei. Opus Dei é uma prelazia importante, mas de perfil conservador da igreja. O próprio então arcebispo de Lima, o cardeal Cipriani, era um expoente da Opus Dei no mundo. E mais de 60% dos bispos peruanos estavam ligados a Opus. Então, o Papa Francisco quis mudar o perfil da Igreja do Peru e foi buscando nomes. E não tinha, veja, ele busca para essa diocese específica que ele envia o Prevost, ele busca um nome de fora. É verdade que Prevost já estava atuando há muito tempo em Roma como superior dos augustinianos, que é a ordem de Santo Agostinho. Santo Agostinho é um dos maiores pensadores, ou o maior pensador católico de todos os tempos, sem dúvida. Então ele cita agora o Papa Leão XIV, cita Santo Agostinho na sua fala, e é uma fala longa. Dizendo-se cristão e dizendo-se bispo de vocês. E dizendo que a igreja tem que estar de portas abertas. Que aí isso é muito Francisco. Então. É para acolher todo mundo, não é para ficar julgando. É um entendimento aí também. Ele poderia ser o Francisco II, o nome que a gente estava falando, com esse perfil.
mas ele vai além. Parece que ele preferiu se referir à raiz de uma linhagem que lá na frente deu origem a um Papa Francisco. Tinha sido, quando você pega Papa Pio XI, Papa Pio XII principalmente, você tem uma ruptura e quem retoma essa linhagem é o Papa João XXIII. Agora, Camarote, é impossível negar que essa escolha, que essa eleição seja uma surpresa. Todos manifestam essa surpresa. E chama a atenção pelo fato também de ser um Papa norte-americano num momento impossível ignorar, no momento em que os Estados Unidos são governados por Donald Trump com a sua filosofia de America First, primeiro a América. Parece haver um conflito ideológico muito claro entre o que você está dizendo daquilo que se espera do Papa, na referência dele a Leão XIII, escolhendo o nome Leão XIV, e do outro lado, um presidente que não é exatamente um defensor dos imigrantes, dos desfavorecidos, pelo menos não é o que temos visto até o momento. Pode-se dizer então que esta eleição do Papa põe a Cúria, põe o Vaticano numa linha oposta à do presidente dos Estados Unidos da América? Sem dúvida, o Papa Leão XIV será um grande contraponto no mundo ao governo Trump. Não há dúvida em relação a isso. Não só pelo que ele fala, mas pela sua origem e pela sua trajetória. O Papa Francisco já fazia esse contraponto, ainda no primeiro governo Trump, é importante dizer isso. E quando esse conclave vota e dá maioria para o cardeal Prevost, tem isso em mente também. O Trump, recentemente, que incomodou muitos cardeais, ele publica uma imagem na rede social, ele como sendo um Papa. E causou uma forte reação aqui entre os cardeais. Eles ficaram muito chocados, contrariados, perplexos com esse tipo de... Foi considerado um insulto do Francisco, que tinha vindo aqui nas exéquias do Papa Francisco, mas ao se colocar como um Papa numa imagem, aquilo foi visto como algo que afrontava a Igreja. De alguma forma, ao escolher um americano que fala a mesma língua perfeitamente do Trump, vai ter alguém que vai ter essa capacidade de fazer contrapontos do ponto de vista de visão de mundo. E Prevost vai ser, o Papa Prevost, o Papa Leão XIV, vai ser este Papa. Então, vai ser interessante a gente observar agora, é lógico que o Vaticano, Bonner, não tem uma força bélica, não tem uma força de contraponto lá, mas você tem uma influência muito grande na sociedade, inclusive nos Estados Unidos, que apesar de ser maioria de evangélicos, você tem um catolicismo muito forte nos Estados Unidos também. A bênção do Papa Leão XIV, na bênção, ele destacou logo no início o fato de que as pessoas não devem ter medo de se eles somos todos filhos de Deus, todos seguidores de Jesus, e que o mal não triunfará e, portanto, não se deve ter medo. É uma mensagem de acolhimento, sobretudo para os que se encontram numa situação difícil e são hoje milhões e milhões e centenas de milhões de pessoas em situação muito difícil, em conflitos de natureza geopolítica, em conflitos de natureza geográfica e religiosa. Então essa mensagem e esse apelo pela paz fazem a gente pensar sobre a linha que ele adotará também em relação ao combate a essas guerras e a esses conflitos que hoje atormentam aí populações inteiras. Certamente, Bonner, até porque é o seguinte, é uma mensagem, se a gente vê no Papa Francisco citando muito toda a filosofia jesuítica,
Agora a gente tem nisso que você fala as palavras do próprio Santo Agostinho. Então você tem alguém muito influenciado pelo pensamento de Santo Agostinho no comando da Igreja Católica. Justamente essa passagem dessa fala dele, a bênção na sequência, quando se fala que não se deve ter medo. É importante também a gente ter em mente que quando ele fala da necessidade de sermos construtores de ponte, e aí sim retoma uma fala do Papa Francisco que era em oposição explícita ao Trump, quando queria construir muros. Donald Trump, que já se manifestou em redes sociais sobre o novo Papa. Ele postou o seguinte: parabéns ao cardeal Robert Francis Prevost, que acaba de ser nomeado Papa. É uma grande honra saber que ele é o primeiro Papa americano. Que emoção e que grande honra para o nosso país. Estou ansioso para conhecer o Papa Leão XIV. Será um momento muito significativo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, meio que acenando uma bandeira branca para quem quer que pudesse ter o mesmo raciocínio que você desenvolveu aqui há pouco. Há no Vaticano hoje alguém que, por sua postura, se não uma oposição ao presidente dos Estados Unidos, é um contraponto, como você disse. Porque tem um soft power, né? Então ele pode influenciar. É um poder não militar, mas é um poder pela persuasão, pela mensagem que leva. E pela força religiosa, né? Que é enorme. Ao vivo do Vaticano, aqui nesse momento, e a impressão que dá é que a presença do seu Gerson Camarote, câmeras e tal, está atraindo. Gerson, só eu que vou assinar para eles? Vai lá, dá o seu tchau para lá. Estou dizendo para vocês, essa é a alegria dos brasileiros que chegaram aqui para saber se teríamos o Papa eleito hoje. Eles estão eleitos, ele está eleito, César Tralli. Muito bem, William Bonner e Gerson Camarote, ali os dois, bem de frente da Basílica, com a aglomeração toda, com o povo junto, com a multidão. Uma alegria ter vocês aqui, a gente volta já já com vocês ao vivo também. Para você que está com a gente agora, 3h03, hora de Brasília, Jornal Hoje todo especial, desde a 1h da tarde. Estamos ao vivo aqui, com esse momento histórico no mundo, a eleição de um novo Papa na Igreja Católica, Papa Leão XIV. Só agora que começa a cair um pouco a luz lá em Roma. Agora, portanto, na Itália eles estão na primavera e à medida que vai avançando os meses aí para metade do ano, os dias vão ficando cada vez mais longos. No verão o sol vai até depois das 10 horas da noite por lá. 8h03 na Itália, 3h03 aqui no Brasil. Essa cobertura toda especial aqui no estúdio do JH. Eu estou acompanhado dos padres Luiz Eduardo Baronto e também do padre Pedro Ciola de Almeida. Quero agradecer mais uma vez a presença dos senhores, né, que vieram aqui com muito entusiasmo para a gente poder repercutir tudo o que está acontecendo hoje. E pergunto ao senhor, padre Baronto, muros. Rodrigo Carvalho, daqui a pouquinho você volta ao vivo, com os nossos correspondentes também. Nós vamos juntos aqui lembrar, nessa cobertura especial do Jornal Hoje, da Basílica de São Bento. Vamos ouvir. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Ele era prefeito da Congregação dos Bispos, isso aqui é uma coisa interessante. Ele já estava morando em Roma. Ele já estava morando em Roma, ele era o prefeito que ajudava o Papa na escolha dos bispos do mundo inteiro. Interessante. Ele ficou 2 anos aí, então ele já estava morando no Vaticano. Provavelmente vai sair do edifício onde fica a Congregação dos Bispos,
e vai se mudar, sabe Deus, se para a Casa Santa Marta ou se para o apartamento do Papa, que é a sede apostólica ao lado da Basílica de São Pedro. Muito bem, eu volto já já com os senhores, agradeço mais uma vez essa participação toda especial aqui no estúdio do Jornal Hoje. Eu vou chamar agora a nossa correspondente, a Carolina Cimente, que está em Nova York e traz a repercussão toda do primeiro Papa norte-americano, Carolina Cimente, num país de maioria protestante. Bem-vinda e boa tarde para você. Boa tarde, Trali, boa tarde a todos. Exatamente, o primeiro Papa norte-americano, né? Os jornais americanos, obviamente, estão dando um destaque enorme, dizendo primeiro Papa americano. Mas Francisco foi um Papa sul-americano, quer dizer, já teve um Papa americano. Esse é, obviamente, o primeiro Papa estadunidense, norte-americano, primeiro Papa de um país protestante. Isso é também muito significativo, né? E eleito aos 69 anos, quer dizer, bastante jovem, com muita energia, a gente espera, né? E com uma voz importante nesse momento no mundo, né? Obviamente, aqui nos Estados Unidos há muita repercussão, todos os jornais, as televisões falando muito sobre isso. Ele era muito próximo ao Papa Francisco, augustiniano, como vocês estavam explicando aí, uma ordem que pertence a essa ideia de valorizar, né, as pessoas, ou dar atenção às pessoas também da pobreza, assim como os dominicanos e os franciscanos. No discurso dele, na primeira fala dele, o novo Papa falou em pobres, falou em imigrantes, usou essa frase, né? Possiamo tutti camminare insieme, podemos todos caminhar juntos nesse mundo de Deus, quer dizer, não precisa deixar ninguém para trás, não precisa mandar ninguém embora, um recado já bastante subliminar, né? Mas agora há pouco, Donald Trump, presidente americano, falou sobre essa escolha do primeiro Papa norte-americano, disse que está bastante animado para conhecer e encontrar o Papa Leão XIV, diz que será um momento muito significativo. A gente está vendo aí, ele postou numa rede social, parabéns ao cardeal Robert Francis Prevost, que acaba de ser nomeado Papa. É uma grande honra saber que ele é o primeiro Papa americano. Que emoção e que grande honra para o nosso país. Aguardo ansiosamente o encontro com o Papa Leão XIV, será um momento muito significativo. Agora, a gente tem que lembrar muito rapidamente, Trali, logo que Donald Trump tomou posse, ele foi numa igreja em Washington, ouviu um sermão de uma bispa, né, a bispa episcopal de Washington, Marianne Wood, que pediu que ele fosse misericordioso com todos, inclusive com os imigrantes, falou muito sobre os imigrantes na sociedade americana. Depois Donald Trump a criticou. A gente sabe que nos jornais italianos tem muitas conversas, né, de políticos dizendo que o Papa italiano talvez seja uma voz muito forte para uma política italiana, porque o Papa tem uma voz, ele veio de fora, mas ele tem uma voz importante. O primeiro Papa norte-americano, nesse momento da política norte-americana, vai ser bastante fascinante de ver essa relação entre os dois lados. Um Papa norte-americano que fez carreira na América do Sul, Carolina Cimente. A vida dele religiosa foi muito no Peru, aliás, foi no Peru em que ele foi nomeado cardeal no ano de 2015, tem exatamente 10 anos. Muito obrigado pela sua presença, a gente volta a se falar. Nós vamos agora fazer um intervalo bem rápido e daqui a pouco você volta aqui com a gente nessa cobertura toda especial, cobertura completa da posse, da nomeação de um novo Papa na Igreja Católica Romana. Nós voltamos já já com muito mais para você, não perca!